A guarda compartilhada já existe há algum tempo e é lei, mas a partir de dezembro do ano passado passou a ser regra. Sobre a guarda compartilhada, nós conversamos com o advogado Dr. Lúcio Crestana. Essa lei já existia desde 2008, já se estabelecia legalmente a guarda compartilhada. Entretanto, a partir de 23 de dezembro do ano passado, antivéspera de Natal, é que veio esta nova lei, foi sancionada, em que ela altera 4 artigos do Código Civil. Ela altera no seguinte sentido: hoje a regra em termos de guarda é a guarda compartilhada. Antigamente nós tínhamos 3 tipos clássicos, que era a compartilhada, a unilateral e quando você fazia, era um determinado período, ficava com o pai e outro período ficava com a mãe. Essa guarda, que era chamada de guarda alternada, ela quase que não era utilizada porque ela é muito ruim, criava-se problemas para a criança, para os próprios pais, então ela não era usada. O que era usual era a guarda unilateral, em que ficava ou com o pai ou com a mãe. A partir desta nova lei, passou a estabelecer como regra a guarda compartilhada, em que o convívio com pai e mãe deve ser equânime, equitativo, de uma maneira mais ou menos igual entre pai e mãe. Não significa dizer que com a guarda compartilhada, essa criança vai ficar, não, então ela vai ficar um tempo com o pai e outro tempo com a mãe. Não é isso. Ela vai ter um núcleo, ela vai ter um local onde ela vai continuar residindo, se for do interesse dessa criança, né? E os estudos mostram que é importante ela ter uma casa, ter um local onde ela sabe que dali é ali que ela reside, tá? Mas o que se estabelece é o convívio. Se ela vai ficar mais tempo na casa da mãe, tá? O pai hoje ele não precisa mais só ir nos dias das visitas que eram estabelecidos. Deixa de ter o sistema de visita. A guarda compartilhada pressupõe que ele pode ver essa criança a qualquer momento, né? É evidente que sempre ele tem que prezar para o interesse dessa criança, de maneira que não prejudique. Não, eu quero pegar ela, então não vai na escola. Não, ele tem responsabilidade com a educação, com relação às questões de saúde, então ele deve ter maior convívio. Não significa dizer que isso daí vai ser uma bagunça em que não se sabe mais como que essa criança fica, onde fica, etc. e tal. Com essa mudança, haverá possibilidade de pai ou mãe abrir mão da guarda compartilhada ou abrir mão da guarda? Sim, a regra é a guarda compartilhada. Entretanto, tem exceções. Uma delas é se um dos pais, ou o pai ou a mãe, abrir mão e fala, não, eu não quero, eu não posso, eu não tenho condições, né? Então eu não quero guarda compartilhada, eu abro mão. Aí sim estabelece a guarda unilateral. Ou quando existe algum impedimento, né? Em que ou o pai ou a mãe não possa exercer, não porque ele não queira, é porque ele não tem condições. De repente é um alcoólatra, de repente ele tem algum problema sério, uma pessoa que não dá condições para que ele fique com aquela criança ali de uma maneira assim responsável, né? Então aí sim estabelece uma outra pessoa. Pode até, se tanto pai quanto mãe não passarem essa possibilidade de condições de ficar com essa criança, estabelece um terceiro para ter a guarda da criança. Em relação à pensão alimentícia, muda alguma coisa? Na verdade, não muda, né? Por quê? A pensão já se estabelecia de acordo com a necessidade da criança e a possibilidade dos pais. Vai continuar da mesma maneira. A guarda compartilhada trata do convívio, pai e mãe com a criança, não das necessidades que ela tem. Ela vai continuar, a criança tem que estudar, a criança tem que se vestir, tem que se alimentar, tem que se locomover, isso tudo gera gastos. Então, tanto pai quanto mãe ficam responsáveis. Se tiver um equilíbrio entre eles, até financeiro e harmônico, é evidente que não precisa estabelecer uma regra de pensão. Mas se tiver um desequilíbrio em que um ganha muito mais, outro menos, um tem mais despesas que o outro, tem que ter essa compensação e a pensão continua sendo obrigatória. Bem, doutor Lúcio, até na sua experiência como advogado, independente da lei, o melhor de tudo isso seria pai e mãe se acertarem, né? Quanto ao filho, quanto a visitas, quanto à pensão alimentícia, sobre tudo isso. É melhor do que resolver tudo isso na justiça. Sem dúvida alguma.
os pais, né, essa lei até ela busca uma maior maturidade dos pais, no sentido de que, como hoje você não tem mais que ficar discutindo guarda, já que a regra é guarda compartilhada, tá? Os pais têm que buscar o entendimento, né? Esse entendimento tem sempre que privilegiar o interesse do menor para um crescimento mais salutar, ter um desenvolvimento mais harmônico, ele perceber que existe tanto a figura do pai quanto da mãe, e quando é unilateral ele se fica com a mãe, então ele passa a ter referência muito mais à mulher do que ao homem, então ele passa a ter, desenvolve de uma maneira mais natural.